Olá, sejam muito bem-vindas. No vídeo de hoje eu vou estar falando com vocês sobre rotulagem. O que precisa conter no rótulo do seu produto? Mas antes, eu quero pedir para você se inscrever no meu canal, já deixar o seu like e compartilhar com outras pessoas para poder me ajudar na divulgação do meu canal. E esses dados que eu vou estar passando aqui para vocês, eu vou mostrar o meu rótulo, que é o rótulo que eu fazia, que eu fiz para o meu pão de mel. Vou mostrar para vocês o passo a passo do que você precisa ter na embalagem do seu produto, no rótulo do seu produto. Então eu peguei essas informações no regulamento da Anvisa, o RDC de número 259 de 2002. Então aqui tá a minha embalagem, meu rótulo do meu pão de mel Fit. Primeiro de tudo, o que precisa ter no rótulo da sua embalagem? É a designação de venda. O que significa isso? É a definição do que é o produto, Nesse caso, aqui a designação de venda é o pão de mel Fit, tá? É o que o produto é. Então, precisa conter na embalagem o que é. Pode ser um bolo de cenoura, pode ser o produto que for, o brownie. O exemplo que eu vou estar te dando é do pão de mel Fit. O Fit eu coloquei na embalagem, na descrição do meu produto, porque quando eu comecei a vender meu pão de mel, o meu público-alvo maior era o público de academia. Então, eu falava a mesma língua, eu queria que meu produto falasse a mesma língua deles. É um produto saudável, então eu coloquei esse nome Fit, mesmo para poder atrair o meu público. Mas esse termo Fit para a Anvisa não significa nada, tá? É um termo que foi utilizado mesmo pela indústria para poder atrair esses clientes, que querem se alimentar saudável, de forma saudável. Não é um produto necessariamente saudável. Quando você vê na prateleira aí do mercado, você vê um produto Fit, você tem que ficar muito atenta, olhar sempre os ingredientes para ver se realmente ele de fato é Fit, de fato é saudável, que não é o caso do meu produto. Ele é Fit, ele é saudável, é sem glúten, eu uso farinhas, que trazem benefícios para a saúde. Então você poderia usar o termo aqui pão de mel funcional, que também entraria super bem, tá? Então eu usei o termo Fit porque meu público-alvo, quando eu comecei, era o público de academia. Então eu queria atrair, esse público para o meu produto. Depois da designação de venda, o que você vai precisar? Da listagem de ingredientes, tá? E é sempre em ordem decrescente. O que significa? Significa que começa com produtos, com ingredientes que você mais utiliza, que tem em maior quantidade. Então eu coloquei aqui, não sei se vai dar para ver, vou ler para vocês. Chocolate amargo, que é o que eu uso na cobertura, ovo, mel, farinha de arroz, cacau alcalino, farinha de amêndoas, polvilho azedo, farinha de linhaça, e eu fui colocando em ordem decrescente, tá? O terceiro item que você vai precisar conter no seu rótulo é a origem. Tem que ter o local que o produto é feito, é fabricado. Então aqui está o meu CNPJ, no caso, o endereço, o CEP e a cidade, o estado que eu fabriquei o meu produto, tá? Ah, Karen, mas eu trabalho na minha casa, na cozinha da minha casa, eu não tenho uma fábrica. Não tem importância, você tem que colocar o endereço que foi feito, tá? Que foi fabricado. E o quarto item é o lote e prazo de validade. Isso é muito importante. O lote, no caso, seria a data de fabricação. O prazo é inferior a 3 meses, você precisa colocar a data, o mês e o ano de fabricação, tá? Precisa conter na data, no caso de fabricação do seu produto. Para períodos maiores, você precisa colocar só o mês e o ano da fabricação, da data de fabricação, tá? Só o mês e o ano. Mas quando o prazo é inferior a 3 meses, você precisa colocar a data, o mês e o ano do seu produto que foi fabricado, tá? Então, aqui tá na minha embalagem, fabricação e validade, tá? Então, validade, Karen, mas eu não sei a validade do meu produto. Como que eu faço para poder colocar ali o tempo de validade? O que eu te aconselho é fazer testes, tá? Como que faz teste?
você vai fazer o seu produto, vai produzir. Você pega ali uma unidade e você coloca, você deixa um tempo ali fora da geladeira, em temperatura ambiente ali, e ele embalado, tá? Do jeito que vai para o consumidor, e deixa ele também embalado na geladeira, para você ver quanto tempo que é a durabilidade dele, ele fora da geladeira e ele na geladeira. Então você faz esse teste de validade antes de você colocar na sua embalagem, no seu rótulo, tá? Então, definindo aí a validade do seu produto, você já coloca no rótulo da sua embalagem. Outro item que é muito importante é o do líquido, né? Ou seja, quanto tem em grama, mililitro, qual é o peso do seu produto, tá? No meu caso, eu coloquei aqui pequenininho, 65 gramas. Então, gente, esses dados você precisa ter no seu rótulo, tá? Todos eles. Um outro item também que é muito importante é a tabela nutricional obrigatória. O que significa essa tabela aqui, ó, que tem todas as quantidades nutricional do seu produto. Quem é que faz isso? É você? Não. Quem faz isso é a nutricionista. Por isso que eu falo que é muito importante você ter o quê? Ficha técnica de cada produto que você faz, porque você vai precisar passar para o nutricionista todos os ingredientes que contém no seu produto, né? O peso, para ela poder calcular a quantidade nutricional lá de carboidrato, de caloria, todos os itens nutricionais que precisam estar na tabela. Então você precisa fazer o quê? Que é uma ficha técnica, tá? Eu já ensinei isso para vocês. A ficha técnica, você vai pegar todos os ingredientes do seu produto, ele em peso, tá? Não adianta, você não tem como passar em xícara, em medidas para a nutricionista, que ela não vai saber. Ela vai conseguir calcular com tudo em peso. Quanto rende? Você também precisa passar esses dados, né? Quanto rende o seu produto. A ficha técnica do pão de mel, por exemplo, eu passei todos os detalhamentos para a minha nutricionista, né? Para a nutricionista que fez a minha tabela nutricional. Então, eu coloquei todas as informações de peso, quantidade de recheio que vai em cada pão de mel, quantidade de massa, quantidade de cada ingrediente. A partir disso, da ficha técnica, ela vai conseguir desenvolver, fazer ali a sua tabela nutricional. Karen, mas eu não tenho nenhuma nutricionista que faça. Como que você vai procurar uma nutricionista? É simples, é você entrar em contato com a nutricionista que você conhece, a nutricionista da sua cidade, enfim, mandar mensagem. Eu já consegui contactar nutricionistas que não eram da mesma cidade que eu. Eu simplesmente mandei uma mensagem pelo direct, perguntei se ela fazia rotulagem, porque nem todo nutricionista faz. Ela me respondeu, fez, e a gente fez tudo por e-mail, tá? Passei toda a ficha técnica para ela por e-mail e ela me passou a tabela nutricional também por e-mail. E a tabela nutricional está variando aí em torno de R$50. Eu já fiz em alguns nutricionistas, né? Não só em um, e eu paguei esse valor. Mas isso é muito pessoal, né? Pode variar. Então é sempre importante você fazer um orçamento antes com vários nutricionistas, né? Nutricionistas de confiança também, não é qualquer nutricionista, você não conhece, não sabe. Você tem que ser uma nutricionista de confiança também, tá? Porque o seu produto, você está vendendo, principalmente a confeitaria saudável, a gente atende muitos alergênicos. Então, eles confiam que está escrito no rótulo, então precisa ser um nutricionista de confiança, tá? Depois disso, você vai precisar de um item também importante, que é a tabela nutricional complementar. O que significa? É onde descreve os atributos dos alimentos, né? Se ele é sem lactose, se ele é sem glúten, se ele é diet, light, precisa ter essa informação no seu rótulo. Se ele tem baixo teor de açúcar, se ele é sem açúcar, enfim, precisa ter todos os dados. O rótulo de um produto tem que ser claro para o cliente, tá? Porque a gente passa a confiança, o cliente antes dele comprar, principalmente na confeitaria saudável, ele vai olhar o seu rótulo todo, tá?
Então aqui vai ter o nome, vai ter a marca também, a logomarca da sua empresa, o nome da sua empresa, tá? Aqui no caso eu coloquei também o meu telefone, né, para caso o cliente queira até comprar mais ou comprar diretamente comigo. Eu, por exemplo, revendi o meu pão de mel, então eu fiz o meu código de barra, tá? Então precisa estar tudo dentro do seu rótulo, tá? Porque o cliente precisa ter conhecimento, saber o que está consumindo, e principalmente quem tem alergia, né? Eles querem saber se o produto é seguro para ser consumido. E também para quem faz dieta, gente, né? Eles querem ver a quantidade de carboidrato, de caloria, a quantidade de açúcar. Então, precisa estar sempre muito claro para o seu cliente. Depois da informação nutricional complementar, precisa ter uma informação também para os alergênicos. O que significa isso? Vamos lá. Aqui abaixo dos meus ingredientes, tá, não contém glúten e nem não contém glúten e lactose. Alérgicos, contém ovos e amêndoas. Por quê? Para orientar, para mostrar que o produto, né, se algum cliente, algum consumidor tiver alergia ao ovo, mostrar que tem aqui ovos e amêndoas. Cara, mas já tem ali nos ingredientes, mas a Anvisa, o regulamento da Anvisa pede para ter também essa informação, porque quanto mais claro, melhor, tá? Tanto para o consumidor quanto para quem vende. Às vezes o cliente come ali um produto, poxa, eu comi e não tinha nada informado que tinha amêndoas e eu sou alérgica a amêndoas, eu consumi, pode até te processar, pode até te dar um problema muito maior. Então isso protege o consumidor e você que vende, tá? Então precisa ter essa informação para os alérgicos. E a partir de 2019, os produtos precisam ter também as informações sobre lactose, tá? Se é um produto que contém lactose, se tem baixo teor de lactose, se não tem lactose, então precisa ter essa informação. Aqui no meu rótulo está escrito sem lactose, então você precisa ter também essa informação sobre a lactose, tá? E eu coloquei aqui também a minha rede social, o Instagram e o Facebook, tá? E escrevi aqui: visite nossas páginas e conheça outras delícias. Gente, isso também é o seu marketing, tá? O cliente consumindo um produto, ele gostando, ele vai olhar aqui e falar: gente, eu preciso de consumir mais produtos dessa loja, dessa empresa, aonde que eu posso procurar, aonde que eu posso achar. Além de ter o meu telefone, tem os dados das minhas redes sociais, que é o Instagram e o Facebook. E, gente, eu consegui muitos clientes através do pão de mel, tá? Pão de mel era meu carro-chefe, eu revendia para as outras lojas. E muitas das vezes o cliente consumia o meu pão de mel no restaurante, me mandava uma mensagem, me ligava querendo outros tipos de produtos, tá? Então isso também me ajudou a captar clientes. Então o rótulo é muito importante ter todos esses dados, principalmente a gente que trabalha com confeitaria saudável, tá? Com as pessoas que têm intolerância alimentar, você precisa deixar tudo muito claro para a pessoa se sentir seguro em consumir o seu produto. O que eu te aconselho? Se você está começando agora, cara, eu não sei, eu não tenho condições de investir agora em rotulagem, né? A gente sabe que gera um custo e eu vou te falar, é um custo único, tá? Por quê? Para você fazer a tabela nutricional, você vai fazer uma vez só. Então você não vai ficar tendo que ter um gasto todo mês ou diariamente. Você vai ter um custo para fazer a tabela nutricional do seu produto. O que aconteceu comigo, né? Uma experiência minha. Quando eu comecei fazendo vários produtos, tá? Bolo, docinho, brigadeiro, coxinha, salgado, pão, vários produtos. Você imagina fazer um rótulo, né? Uma embalagem para cada produto desse. E eu tinha muito produto. Então isso me prejudicava tanto na produção quanto mesmo na rotulagem. Eu acabei fazendo a tabela nutricional de todos os meus produtos por conta da loja, porque o cliente que consome esses produtos, eles exigem também,
né, que eles querem saber a quantidade de caloria, a quantidade de carboidrato, enfim. Então, eu acabei fazendo a tabela nutricional de todos os produtos que eu tinha na loja. Só que, se eu tivesse um cardápio mais enxuto, um cardápio menor, seria muito mais fácil. Eu não precisaria investir tanto em rotulagem e embalagem. Eu teria todos os meus produtos rotulados direitinho, com todas as informações, e eu não perderia tempo produzindo muitos produtos, tá? Então, o que eu te aconselho? Você que está começando, escolha alguns produtos, tá? Não sai querendo fazer tudo. Eu faço muito bem salgado, eu vou vender salgado. Eu faço muito bem bolo, eu vou vender bolo. Não, gente. Defina aí o seu público-alvo, a sua persona, para você ter um direcionamento para quem você vai vender, tá? E ter um cardápio mais enxuto. Ter aí poucas opções, tá? Mas opções boas que você vai vender bastante. Então, assim, se eu fosse começar hoje, de repente eu começaria com alguns bolos caseiros, que bolos caseiros também vende muito. Venderia pão de mel, com certeza, que é o meu carro-chefe, né? O brownie, e ia fazendo a tabela nutricional conforme o meu cardápio, né? Então, se você começar com poucos produtos, é muito mais fácil de você fazer a rotulagem, a embalagem toda direitinho desses produtos. E isso agrega muito valor para o seu produto. Quando o cliente pega um pão de mel como esse, né, que eu vendia, e vê todas essas informações, todo esse cuidado, cara, você pode colocar em um preço. Eu vendia o meu pão de mel a R$9. E eram poucos os clientes que reclamavam do meu preço, assim, poucos mesmo. Eram só clientes que não conheciam, que não consumiam esse tipo de produto, que se queixavam. Mas eu não tinha reclamação, porque via tanto a qualidade do meu produto, quanto a embalagem, tá? Então isso agrega muito valor no seu produto. Então, se você está começando agora, começa com poucos produtos e começa da maneira certa. Para você fazer uma embalagem dessa, você vai fazendo uma gráfica. Você vai precisar de ter todas essas informações, passar para a gráfica. Isso depende muito também do material, o valor, né? Depende do material, do papel, da embalagem. Então, esse papel aqui é um pouquinho mais caro, porque ele é mais grossinho, ele é brilhoso, então ele tem um custo um pouquinho maior, mas você tem opções mais em conta, tá? Se você está começando, é melhor ainda. Então, você paga por unidade. Então, se você faz lá 50 unidades, você vai pagar 30 centavos por cada rótulo, e esse valor vai entrar também no seu preço final, tá? Do seu produto. Lembrando que é um regulamento da Anvisa, é uma exigência, porque a Anvisa, ela diz que todo produto que é embalado na ausência do consumidor, ele precisa ter todos esses dados, tá? Então, ele precisa ter uma rotulagem, ter uma informação nutricional, uma tabela nutricional, precisa ter os ingredientes, todos esses dados eu tirei, que eu passei para vocês, eu tirei do código, do regulamento da Anvisa, tá? Então, a dica que eu te dou é essa. Você vai consultar uma nutricionista para fazer a sua tabela nutricional, mas antes disso você vai fazer a ficha técnica, tá? Você vai colocar todos os dados do seu produto, quanto que rendeu, quantas unidades, o peso. Você vai precisar passar todo esse detalhamento para a nutricionista. Gente, é uma vez só que você vai fazer. Isso vai te ajudar tanto na tabela nutricional quanto na sua precificação. Então você precisa fazer uma ficha técnica, tá? Não adianta correr disso. Então, você vai fazer uma única vez a ficha técnica, vai passar para a nutricionista, você pode consultar, né, mais de uma. Eu paguei, para fazer a minha tabela nutricional, paguei em torno de R$50 para cada produto, tá? Então, isso também é importante, você começar com poucos produtos e ir fazendo a rotulagem aos poucos, né? Se você não tem um valor de investimento no momento, que é essa a realidade, não adianta eu chegar aqui para você falar, você precisa fazer a rotulagem de todos os seus produtos, sendo que eu sei que o dia a dia, né, a realidade não é isso, não é essa. Então, você precisa sim fazer a rotulagem, ter todas essas informações, mas você pode fazer aos poucos.
você pode ter um cardápio mais enxuto para você poder fazer esse investimento, e conforme você vai aumentando os produtos no seu cardápio, você vai fazendo esse investimento de fazer a tabela nutricional, de fazer uma rotulagem. Outra coisa também que é muito importante é você ter muito bem definido o produto que você vai vender. Então, se você está começando, eu gosto muito, o meu produto quando eu comecei, o meu produto que seria carro-chefe, seria queijadinha low carb. Eu vendia muito. Só que eu fiz, eu criei a minha receita de pão de mel fit, foi um sucesso e ele virou o meu carro-chefe. E a queijadinha eu acabei deixando de produzir. Então a gente acaba fazendo testes do que vende, do que não vende. Então primeiro você precisa saber exatamente, ali definir o seu cardápio, saber exatamente o que você vai vender. Porque se você mudar de ideia, se você tirar do seu cardápio, não vender mais, você vai fazer um investimento desnecessário. Então você precisa ter também essa clareza do que você vai vender, qual produto. Então assim, não adianta, eu faço muito bem biscoito, eu gosto muito do meu cookie, mas de repente não vai ser ele que vai ter uma boa saída. Então primeiro você precisa ter esse termômetro do que realmente vai vender, do que realmente vai funcionar no seu cardápio, tá? Depois disso, você com o seu cardápio já enxuto, já todo prontinho, todo alinhado, o que você vai vender, do que tá saindo, você vai começar a preparar a sua rotulagem, e seguir todo esse passo a passo. Você precisa ter todas essas informações. Vou bater aqui com vocês para vocês não esquecerem. O que você vai precisar? A designação de venda, que é o nome do produto, o que o produto é, tá? A definição do que o produto é. No meu caso, que eu mostrei para vocês, é o pão de mel fit. Outra coisa que você vai precisar é a data de validade e a data de fabricação. Que a data de fabricação você precisa, se é um produto para ser consumido inferior, a 3 meses, geralmente no nosso caso, você vai colocar data, mês e ano da data de fabricação, tá? Data de validade também. No meu caso, eu não coloquei data, eu coloquei 10 dias, 7 dias de validade. E para você fazer esse teste de validade, você primeiro, antes de colocar no rótulo, você experimenta em casa. Você faz esse teste, vê quanto tempo que o produto vai durar. O nosso produto é um produto natural, produto artesanal, não tem nenhum aditivo químico, então ele tem uma validade menor do que um pão de mel tradicional, tá? Feito com açúcar, com farinha de trigo. Então, faça um teste antes da validade. Outra coisa que você vai precisar, tabela nutricional obrigatória, tabela nutricional complementar, que é onde você coloca se o produto é sem açúcar, se o produto diet, light, você vai precisar dessas informações. Informações alergênicas, se contém ovos, se contém amêndoas, que foi o meu caso. E também a informação da lactose, isso aí é mais recente, tá desde 2019. Então você vai precisar colocar aí no seu rótulo se é um produto sem lactose, baixo teor de lactose, ou um produto com lactose. Você vai precisar ter essa descrição aí no seu rótulo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha te ajudado. Se você gostou, já deixa salvo para quando você for preparar o seu rótulo, você já ter aí todas essas informações que eu mostrei para vocês com experiência minha mesmo. Mostrei o meu rótulo do pão de mel fit, onde o que eu coloquei em cada descrição, coloquei aqui a minha rede social, que é importante para captar clientes também, até mesmo para o cliente poder tirar foto, te marcar na rede social, ele precisa saber aonde que ele vai te achar, tá? Coloquei também o meu telefone. Outra coisa que também precisa é ter o seu endereço na embalagem, tá? O endereço de fabricação, mesmo você produzindo em casa. Então, com todos esses dados, você vai ter ali um rótulo todo regulamentado, direitinho, do jeito que a Anvisa exige, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like, compartilha e deixa salvo também. E até o próximo vídeo.